Olá, nos encontramos em mais um Não Só de Pão, o devocional da Paróquia Litoral Norte Catarinense. Seguimos na nossa jornada de estudo pelo Evangelho de Lucas e hoje lemos o capítulo 6, os versos 12 até 16. Texto curtinho, mas que vale muito a pena a gente refletir. Eu leio esse texto. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. É um texto curto, mas muito significativo, porque ele contém muitos detalhes que são de muita importância. Ele trata basicamente do chamado dos 12 apóstolos. Mas esse chamado é precedido por uma noite de muita oração, de intensa oração. Lucas relata mais uma vez essa necessidade que Jesus tinha de se retirar para orar, que levava ele para lugares isolados, para experimentar a presença, a companhia de Deus. A expressão passou a noite orando a Deus, a expressão é única do evangelista Lucas. E ela denota uma persistência determinada e insistente em oração de Jesus na presença de Deus. A tarefa que ele tinha pela frente era de muita importância. Ele iria escolher quem seriam os seus companheiros, aqueles que se tornariam seus auxiliadores na obra. Por isso, Jesus passa a noite na presença do Pai em oração. E na manhã seguinte, ele tem convicção dos nomes que ele deveria chamar para perto de si e para designar então como apóstolos. A palavra apóstolo é uma palavra que significa mensageiro ou enviado para uma tarefa específica. Qual era a tarefa desses 12 homens? Serem testemunhas de Jesus. Trazer às pessoas a boa notícia da reconciliação que Jesus conquistou, que ele iria conquistar na cruz. E em seguida, então, Lucas nomeia quem são esses 12 escolhidos. E a gente se pergunta quem são essas pessoas que foram chamadas por Jesus. São pessoas cultas, nobres, poderosas, influentes, eloquentes no seu discurso, persuasivas talvez? Não. Se a gente olhar para as pessoas, para esses nomes, para quem eles eram, nós vamos ver que muito pelo contrário, eles eram pessoas simples e humildes. Entre o grupo de pessoas que Jesus chamou para junto de si, vários deles eram pescadores. E pescador denota alguém simples, que provavelmente mal sabia ler e escrever. No meio desse grupo tem também um cobrador de impostos. Nós vimos o chamado de Levi ou de Mateus. Alguém que era de má fama, que era desprezado pela sociedade. O texto também fala de Simão, que era um zelote. E o zelote era alguém que fazia parte de um movimento político judaico, que procurava incitar o povo da Judéia a se rebelar contra o Império Romano e a expulsar os romanos pela força, com armas. Ou seja, um zelote era alguém revolucionário. A gente pode ver que Jesus não escolhe as pessoas mais eloquentes, mais cultas. A gente pode dizer que ele não escolhe as mais capacitadas, que talvez a gente escolheria para se cercar e para nos seguir. Não, Jesus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, diz o ditado, e a gente pode dizer que de fato é assim. E isso continua sendo verdade também nos dias de hoje, não só para aquela época, mas hoje. Talvez você não se ache tão capacitado para servir no reino de Deus. Mas eu quero que você saiba que no primeiro momento, Deus não está em busca de pessoas capacitadas, mas Ele quer pessoas interessadas e pessoas dispostas, assim como os discípulos responderam ao chamado de Jesus.
Ele espera que a gente diga sim para o chamado de segui-lo e de sermos os seus discípulos. E então, na caminhada com Ele, nós vamos sendo moldados, transformados e capacitados para o testemunho. Gente querida, na cruz, Jesus Cristo te escolheu e Ele também te chamou para ser um apóstolo, para compartilhar a boa notícia de que Ele venceu a morte e nos reconciliou com o nosso Pai. Diga sim para Jesus, caminhe com Ele e Ele também irá te capacitar para a obra. Eu creio nisso. Que Deus nos abençoe.